entenderam bem aí esse significado da palavra pastor, né? Obreiro, líder, qual o significado? Porque muitas vezes a pessoa acha que a partir do momento que é investida do cargo, é só para mandar, é só para dar ordem. Não, ele não é, né? Principalmente brasileiro. O brasileiro tem um conceito muito errado a respeito de cargo. Quanto mais elevado o cargo que você recebe, mais prestador de serviço ao público você é, né? Então, muitas vezes a pessoa é colocada em determinado cargo, aquilo sobe a cabeça, né? E ela deixa muito a desejar, porque todas as vezes que você colocar num cargo, você está a serviço de alguém, você está ali para atender alguém, né? Então é muito importante ter essa consciência, né, do significado da palavra pastor, cuidador, protetor. Então você já tem consciência disso, que assumindo este cargo de líder, de obreiro na igreja, o papel fundamental da sua vida diante de Deus é isso, né? É prover o quê? Prover meios adequados para que a ovelha possa melhorar a qualidade de vida. Então, o pastor ele tem que estar ali dentro da igreja, diuturnamente, medindo o crescimento geral, uniforme da igreja, mas também o crescimento individual de cada um. Porque tem uns que é mais débil, tem uns que demora muito. A hora que você falou sobre as festas, sobre a igreja está copiando o mundo das festas. Sobre o sertanejo que você falou, né? Participar dessas festas chega a ser errado em outra palavra, igual no caso, por exemplo, tem o Arraial de Jesus, que é a cópia da festa junina, por exemplo, né? Aí, participar dessa festa chega a ser errado? Olha, não é errado até enquanto a pessoa não tenha consciência. Mas a partir do momento que você ler a sua Bíblia e você não encontra isso na Bíblia, porque a Bíblia é o protótipo de tudo aquilo que é realizado hoje, feito hoje. E o que hoje muitas igrejas estão fazendo não tem parâmetros bíblicos. Eu olho se tem base bíblica. Se não tem base bíblica, não adianta a pessoa discutir, porque não é de Deus. É igual quando eu trabalhava em Rio Branco. Tem uma igreja lá que fez uma campanha de 7 dias. E eu perguntei ao irmão, passava assim na minha porta lá, conhecendo o pessoal, perguntei ao irmão, está começando essa campanha lá na sua igreja? Está. Mergulhando nas águas, o nome da campanha. Aí eu observando, morava perto da igreja, um dia observando, chegou um caminhão, desses caminhão baú fechado, né? E o caminhão parou, abriu a porta de trás assim, os camaradas começaram a descer caixas, mais caixas de água mineral em Gaiá. Esses frasquinhos de 600, 900 mililitros. Desceu, entregou umas 10 caixas mais ou menos na igreja. E à noite ia começar a campanha. E começou a campanha, né? Que era os 7 dias, simbolizava 7 mergulhos. Perguntei ele, falei, mas qual a base bíblica? Ele falou, pastor, a base bíblica é o texto lá de Naamã. Aí eu peguei e falei, não, está um pouco equivocada essa base bíblica. Ele falou, não, é mergulhando nas águas, Naamã mergulhou e foi curado da lepra. Então, no final desses 7 dias, cada irmão vai comprar um frasco desses 600 mililitros por 10 reais. 10 reais. 600 mililitros de água, 10 reais. E vai levar para casa e colocar em cima da geladeira. O que o senhor acha? Eu falei assim, eu acho que a campanha tem validade diante de Deus e base bíblica se você mergulhar aí dentro e sair do outro lado, limpo. Mas fora disso, não, porque Naamã mergulhou. Ele não levou a água para casa, ele não colocou a água num objeto, ele mergulhou nas águas 7 vezes e foi purificado pela obediência, não pela água, mas pela obediência e pelo orgulho que foi quebrado, porque ele era orgulhoso.
Quer dizer, então não tem base bíblica. Tem muitas coisas que são promovidas hoje e que não tem base bíblica. E que as pessoas ficam ali. Se não tem base bíblica, como que Deus vai abençoar? Qual o resultado espiritual? Não vai ter. Entendeu? Isso é realidade. Muitas vezes choca as pessoas. Mas é realidade. Não está escrito. Não é bíblico. Não existe isso. Então muitas vezes as pessoas entram por isso aí, fica e vai uma atrás da outra, e não acontece nada na vida da pessoa. Aí o que acontece? A pessoa se desespera, porque a pessoa está necessitando de uma bênção, a pessoa está necessitando de um milagre na vida dela. E se esse milagre não acontece? Ela fica decepcionada. É onde tem muita gente hoje decepcionada com a igreja, decepcionado com o pastor, decepcionado com Deus. Eu conheci pessoas que decepcionaram com Deus. Eu falei, não, Deus não decepciona ninguém. Ele não pode estar decepcionado com a sua atitude. Né? Mas é por quê? Porque crê naquelas promessas, naquelas palavras que muitas vezes o líder entrega e muitas vezes ele não tem coragem. Eu sempre explico isso para as pessoas, né? O pastor tem que ter muito cuidado quando ele fala assim, irmão, o Senhor está mandando eu te falar isso e isso e isso. Cuidado. É preferir ficar em silêncio e não falar nada do que falar aquilo que o Senhor não falou. Né? Porque depois não acontece. E como é que vai explicar? Né? Como é que vai explicar? Porque o profeta está sujeito a errar. O profeta está sujeito a errar. Natan errou. Natan convivia com Davi dia e noite. E por conviver muito com Davi, ele foi assimilando todo o emocional de Davi. E as emoções de Davi, a vontade de Davi, o sentimento de Davi era construir o templo. Isso é que norteava a mente de Davi 24 horas no dia. Porque ele não aceitava, ele falava assim, eu moro numa casa rica, uma casa milionária, uma casa de cedro, de ouro e de prata. E meu Deus mora numa tenda lá fora. Eu não aceito isso. Então a vontade dele era construir um templo, o melhor que pudesse para o Senhor. E Natan, vendo Davi naquela ânsia de construir o templo, se emocionou e entregou uma mensagem para Davi. E falou, você vai construir o templo. Davi ficou todo alegre e começou a juntar todas as coisas. Um dia à noite, Deus chegou diante de Natan e falou, vai, procura meu servo, porque eu não falei isso. Mas naquela época, o profeta tinha humildade. Ele foi lá, chegou perto de Davi, olha que ele arriscou a vida dele, porque ele estava diante do rei. E o rei poderia mandar cortar a cabeça dele. E ele chegou diante do rei e falou, não, ainda que a minha cabeça venha rolar, mas eu tenho que obedecer o meu Senhor. Chegou perto do Davi e falou, não é você que vai construir o templo, não, é a sua descendência. Você viu que estava enganado. Então por quê? Porque a palavra de Deus fala, nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da verdade. Então quando nós falamos em nome de Jesus, quando nós falamos em nome de Deus, nós temos que ter uma convicção muito grande que é Deus que está falando e Deus que está mandando. Porque senão nós vamos ferir aquilo que há de mais precioso na pessoa, que é a fé e a necessidade. Irmão, você não sabe o que é uma pessoa necessitada de um milagre. Uma pessoa necessitada de um milagre, aquilo que o pastor, aquilo que o líder falar, ela faz. Porque ela está visando o milagre que ela necessita. Precisa de acontecer algo na vida dela. E com urgência. Então aquilo que o líder chegar e falar, ela vai fazer. E depois não vai acontecer. Deus fala isso lá no livro de Ezequiel. Olha, profetas, pastores que estão aí falando o que eu disse, coisas que eu não falei. É muito perigoso isso, porque muitas vezes você fala, a pessoa segue aqueles passos que você deu. É o pastor que falou, é o líder que falou, é o meu líder. E ele vai naquela fé e depois desmorona tudo, porque se não tiver
cobertura de Deus, se não tiver o respaldo de Deus, não vai acontecer. Nada, irmão, diante de Deus acontece porque eu quero. Acontece aquilo que de antemão Deus já determinou. Pastor, quando Paulo diz ali que ele se fazia de tudo para ganhar um touro, que forma que ele estava se expressando aqui lá, em que sentido? Porque eu vi que aqui com Esperança tem a história do pastor, quando começou a igreja quadrangular aqui, vinha ninguém, mas na procissão do padre era simplesmente. Ele pegou, fez uma cruz e montou uma procissão de Jesus. A procissão encheu de gente, foi parada na igreja, lá ele fez a pregação, foi o alvo para Jesus, começou o trabalho. Diz aqui da quadrangular aqui, né? Teve um tempo lá, veio a imitação. Aí é estratégia. Aí é estratégia. Não, e esse arraial, pastor, eu acho que usa fazer o arraial do povo de Deus. Eu vou lá sempre cooperar com ele nesse arraial. Eu vejo muitas pessoas católicas ali participando. E ali são evangelizadas através do louvor, né? Da palavra, do sentido bíblico. E são evangelizadas. Então eu vejo nesse sentido que aparentemente é uma imitação católica, mas que está usando meio, uma estratégia para poder o povo ouvir a palavra de Deus. Pois é, mas é uma estratégia que deixa muito a desejar, porque muitas vezes as pessoas vão ali, mas depois você não vê as pessoas mais na igreja. Na Bíblia tinha o arraial dos filisteus, tinha o arraial do povo de Deus, né? onde eles se acampavam no deserto, né? Onde eles paravam. Pois é, mas o sentido que o pessoal dá ao arraial hoje é o arraial da festa junina, e não o arraial lá do Velho Testamento, o arraial bíblico. E isso, irmãos, a gente tem que ver o resultado. Porque, igual o pastor está falando aqui, vai muitas pessoas católicas e tal, mas depois elas vão para a igreja, elas mudam de vida, elas aceitam Jesus, elas são transformadas. Então, eu tenho que fazer com inteligência, usando a inteligência, a capacidade que Deus me deu de raciocínio, eu tenho que fazer coisas que verdadeiramente eu vou levar a pessoa a mudar de vida, a converter, e não apenas divertir. Porque o que está acontecendo muito hoje é que as pessoas vão, diverte, brinca aqueles 3, 4 dias ali, depois sai dali, volta para sua casa, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com nada. Era Páscoa. Não tem povo mais festivo, se você ler a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, não tem povo mais festivo do que o povo de Deus, mas tudo com um significado muito, muito profundo, um significado muito profundo mesmo. Tanto é que nas festividades assim, Deus movia no meio deles que era coisa tremenda, né? Coisa tremenda do mover de Deus, a presença de Deus ali no meio deles, era coisa que ninguém poderia contestar. Deus se fazia presente. Eu estou falando justamente isso, porque hoje faz muito barulho, mexe, faz, e você não vê a presença de Deus. Você não sente a presença de Deus. E muitas vezes, se você chegar perto do pastor e falar assim, pastor, mas o senhor falou tanta coisa que ia acontecer isso, ele vira assim, você é da sua vida, você não sentiu, não? No evangelho, você vai sendo apresentando Deus, o povo já vai para ver o homem, né, que vai estar lá apresentando. E as músicas muitas vezes não tem base bíblica nenhuma, né? Outro dia eu estava vendo uma música de uma cantora gospel, que é muito de renome, muito falada e coisa e tal, mas a mensagem dela é uma mensagem sutil, uma mensagem diabólica que tem no fundo da música. Ela fala, na música ela fala assim, uma parte da música ela fala assim, um dia eu já estive
assim como você, no meio do povo, e hoje eu estou no palco. Mas Deus não me chamou para ocupar palco. Deus me chamou para ocupar um lugar na presença dele. Né? E isso é pejorativo, quer dizer, um dia eu já estive no meio do povo, que não significa nada. Agora hoje eu estou no palco, quer dizer, hoje eu recebo aplauso. Mas todo louvor, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Então o que acontece é que hoje as pessoas estão caindo nessa artimanha de ser louvado. Porque quem gosta de ser louvado é o diabo. Porque ele é imitador de Deus, ele gosta que as pessoas o louvam, exaltam o nome dele. Né? E de hoje uma aberração, não sei se o pastor viu na internet, uma igreja evangélica dando coice no capeta. Misericórdia, pode não ter paciência, né? Pelo amor de Deus, igreja evangélica dando coice no capeta. Vocês vão ouvir aí, né? Igreja evangélica dando coice no capeta, quer dizer, misericórdia. Pois é, gente. Agora, o diabo, o que acontece? Ele vibra com isso. Eu coloquei uma nota embaixo. Falei assim, olha, nunca devemos exaltar o nome do diabo, porque ele não importa nem quando você está falando mal dele. A tese dele é essa, nem que seja mal, mas fale de mim. Ele quer dar em evidência. Ele não se atinge com os pejorativos que nós falamos. E o homem acha que se colocar isso, atingiu o diabo. Ele vai achar que dá, falar, meu nome está lá naquela igreja. Se o nome está na porta, ele tem acesso. Ele tem acesso. Né? Então é triste, né? Então, irmão, o pastor, o líder precisa muito ter discernimento, precisa buscar sabedoria de Deus. Os irmãos vão ver mais na frente porque o importante disso. 32 anos da minha vida eu oro nas minhas orações pedindo a Deus sabedoria, discernimento e entendimento. Porque se você não tem sabedoria, entendimento e discernimento, você não ouve a voz de Deus. Ou você ouve, mas não consegue discernir que é Deus que está te falando. Porque Deus fala, Ele fala, mas nós temos que discernir. Nós vamos ver aqui a forma com que Deus, quando nós pegamos o texto lá de Abraão, só adiantando um pouco, quando nós pegamos o texto de Abraão, quando Deus fala com Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, nós pregamos isso e damos a impressão que Deus estava corporamente perante Abraão falando. Não, aquele ali foi os sentidos de Abraão que captou essa mensagem. Nós vamos ver isso aí, quem já leu a apostila já deve ter lido isso aí. Foi os sentidos de Abraão que captou essa mensagem. O sentido, o que é a alma? A alma, o que é? Emoções, sentimento e vontade. Então, quando Abraão sentiu nas suas emoções, no seu sentimento e a vontade de sair de Ur dos Caldeus, ele falou, Deus está me falando. Agora, isso tem um sentido. Deus continuaria falando e ele continuaria lá. Igual tem muita gente que Deus está falando e ele está esperando Deus falar, porque ele está esperando algo aparecer, uma voz, ele quer ter uma visão. Deus não faz sensacionalismo de maneira nenhuma. Ele quer sobrenatural, ele quer cair, quer que grita, quer que impõe a mão. Não. Um dia eu conversava com a irmã, eu até fui dessa irmã, não gosto de conversar com ela, que ela fica assim. Ela fica perguntando a gente, pastor, se eu ver Deus na minha vida, quando o senhor sente a presença do Espírito, o senhor arrepia, eu quase arrepiando de raiva. Né? Porque não existe isso, nós não servimos um Deus que vive ali, que vai gastar o tempo eterno dele em sensacionalismo. Eu conversava muito na época de seminário, com o reitor do seminário, uma vez ele deu uma explicação sobre os cultos do Velho Testamento, e ele falou só os cultos do Velho Testamento, falou assim, você já imagina
né? Naquele momento ali de matar o boi, matar a ovelha, para oferecer a Deus, e aquilo ali no fogo, aquela carne assando, queimando, aquele cheiro de sangue. É isso, esse é o Deus que nós servimos, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então não é um Deus de sensação, não é um Deus que opera pelas emoções de maneira alguma. Eu sempre falo com as pessoas que gostam de emoções, eu não ficar, mas Deus não. Deus ele não opera por emoções, não opera por lágrimas, ele opera pela razão dele ser. Eu fico imaginando Salomão, quando buscou de Deus sabedoria, e a palavra fala que ele fez 1000 holocaustos. Você já imaginou matar 1000 bois? Foi um tempo longo. Uma vez que matou 21.000, né? Mas para oferecer. Agora, isso aí era um culto a Deus, era a solenidade, um culto. E aí os levitas estavam tocando. Eu ainda quero dar um curso sobre o ministério levítico, né? E para mostrar, eu dei esse culto lá na igreja do Pastor Nava, foi muito bom. E eu mostrei eles ficaram assim, os levitas, eles não repetiam nem notas musicais, porque não era permitido. Em cada culto, em cada solenidade, tinha 10, como se fosse 10 fiscais, aqui nós somos operadores, né? Também da tribo de Levi, que ficavam observando aqueles que estavam entoando os instrumentos, porque eles não admitiam, até que eles defendiram essa: nós servimos a um Deus criador. Você tem que ser criativo e não repetitivo. Se servimos a um Deus criador, você tem que ser criativo. E o Espírito trabalha no homem para isso. Quantas e quantas vezes o pastor, principalmente aquele pastor que tem a essência do fogo do Espírito, está no culto assim, e quando toma conta assim, que vem música, vem uma série de coisas na mente dele assim. Por quê? Porque nós servimos a um Deus criativo, um Deus criador, e nós temos que saber criar em Deus, em Espírito e em verdade, né? Nessas cópias aí, hoje eu vejo música gospel aí que copia a música do mundo e troca a letra e quer falar que aquilo ali é música gospel, não é? Então hoje em dia a igreja institucional verdadeiramente ela está muito aberta para a operação do diabo. O cuidado que o pastor tem que ter com a igreja orgânica, porque essa é que vai para o céu. A igreja é o Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. A palavra de Deus fala assim: vós sois o templo aonde habita Deus. É a igreja orgânica, né? Outro dia colocaram isso na internet também. Se eu sou o templo onde habita Deus, então não posso. Como é que a camarada colocou? Eu não posso louvar a mim mesmo? Se eu sou o templo. Mas a gente louva e engrandece o templo? Como? Nunca. Aí eu coloquei para ele aquele texto da Romanos, né, que o apóstolo fala quando o Senhor entrega um sentimento mental reprovado, né, para praticar toda a sorte de impureza, né, adorando criatura em vez de adorar o Criador, né? Olha por onde partiu a heresia. Vai lá na Bíblia: vós sois o templo onde habita Deus, né? Então eu posso sair por aí, né? Aleluia, glórias para eu me louvar, me deixar as pessoas também se curvar diante de mim, porque eu sou o templo onde habita Deus. Já não é mais. Pode pensar assim. Não é mais. Então, irmãos, aqui, hoje nós vamos ver o que? O caráter do pastor. Isso aqui, irmãos, é muito importante que os irmãos vão ver. Olha que ser obreiro, ser líder, ser pastor é uma separação de Deus, porque é totalmente divergente das coisas naturais e seculares. Olha, os irmãos observam o que o texto diz sobre o caráter do pastor. O sucesso de um profissional
Até certo ponto independe de sua vida particular ou privada. E é pouco provável que o caráter de um arquiteto, de um médico ou dentista vai interferir diretamente no seu desempenho profissional. Porém, não é assim com o pastor. Então, olha que coisa tremenda. Com o pastor não é assim. O caráter dele está totalmente, 100% envolvido no seu ministério. Ele vai ser bem sucedido no ministério se ele é um homem ou uma mulher de caráter. Um médico não. Um presidente não. Às vezes o presidente tem uma vida devassa e coisa e tal, e quando ele está ali no gabinete, ele administra muito bem, coordena as coisas muito bem, tem a vida dele por aí, que é o caráter dele. Agora o pastor não. O pastor, o obreiro, o líder, tem que ser homens e mulheres de caráter firmado em Cristo Jesus, porque o sucesso do ministério dele vai depender do seu caráter, está diretamente ligado. O êxito no ministério está fundamentalmente ligado ao caráter santificado do pastor. O pastor lidera a pessoa a quem deve ensinar a verdade. E por quem deve trabalhar para prover o crescimento e o bem-estar espiritual. Logo, é exigido que a vida do pastor seja autêntica, isto é, transparente aos olhos do liderado. Como ensina, vive, e como vive, assim ensina. Isso aqui é da pedagogia de Jesus. A pedagogia de Jesus fala que Jesus era um mestre sobremaneira excelente. Por que Jesus foi um mestre sobremaneira excelente? Porque tudo que Jesus ensinou, ele viveu. E tudo que ele viveu, ele pôde ensinar. Aí ele vem a pergunta que machuca. Será que nós podemos hoje ensinar, como líderes, nós podemos ensinar para a igreja tudo aquilo que nós vivemos? Será? E será que nós ensinamos para a igreja e vivemos tudo aquilo que nós ensinamos? Não é fácil, não. Não é fácil. Isso é duro. Tem hora que a gente pega a gente mesmo dentro de cada situação, mas eu tenho que ensinar, isso faz parte do meu caráter. Agora, quantas e quantas vezes você encontra aí, a palavra de Deus fala, homens de ânimo dobro, em casa uma coisa, conduz a sua casa de um jeito, com os filhos uma coisa, chega na igreja é outra totalmente diferente. A palavra de Deus fala assim, não pense tal homem que alcançará de Deus alguma coisa. É duro, irmão, e é assim que Deus opera. É doído, mas é assim. O Senhor não tem o Senhor, não. É homem de ânimo dobro. Em casa, no trabalho, na rua, no supermercado, no açougue, na igreja, em cada lugar ele é uma coisa, igual o camaleão, muda de cor em cada lugar que está. E a Bíblia fala assim, não pense tal homem que alcançará de Deus alguma coisa. Então ele pode pular, ele pode gritar, ele pode falar que está cheio de espírito, ele pode falar com o povo, mas diante de Deus, o apóstolo Paulo fala assim, diante de Deus ele anulou a si mesmo enquanto ele não mudar de vida. Então, irmãos, olha como nós temos que policiar a nossa vida. Agora, como nós temos que policiar as nossas vidas diante de nós mesmos, não é perante as pessoas, não, mas é a mim mesmo. E o caráter do homem, nós temos que ter essa consciência. A personalidade é imutável, mas o caráter do homem é mutável. A personalidade não muda. Você tem traços de personalidade de ancestrais seus que você nunca conheceu e nem imagina como era.
E você tem traços de personalidade na sua vida deles. Agora o caráter não, o caráter é do meio. Por isso que fala que o homem é produto do meio. O caráter é mutável, a personalidade não. Tem até uma ilustração muito boa de um rapaz, um príncipe na Inglaterra, quando casou, e lá eles têm a norma deles, eles têm essa discriminação, né? E não importa que seja príncipe, não importa o grau de reinado que tem. Em determinada época, em determinada idade, tem que servir as Forças Armadas, tem que ir para os aviões de combate, é um príncipe, mas ali na hora ele está servindo a pátria, ele tem que ir, ele tem que aprender, né? Senão ele não passa no teto. E o príncipe estava muito chateado porque ele tinha que ir para uma investida dessas aí e sair com uma legião de soldados para uma campanha antiaérea muito grande, e a mulher dele estava na pressa de ganhar a criança. E era o primeiro filho. E ele não queria que aquilo acontecesse sem ele estar presente, mas não teve jeito, ele foi. E nesse inteirinho que ele estava por lá, a criança nasceu. E os pais dele ficou muito apavorados, porque quando viram a criança, olhar para a criança, ele era louro, de olhos azuis, né? A princesa também. Quando olharam para a criança tinha tudo para ser meio moreninha. Os pais dele entraram em crise, na hora que ele chegar aqui, olhar esse menino meio moreninho, assim, mais tão moreno que ele está ser louro, né? O que ele vai falar, como é que ele vai reagir, e coisa e tal, e ficar naquela apreensão. Ao dia que ele já chegou doido para ver a criança, né? Já tinha notícia, tinha nascido, já chegou. Quando ele entrou no quarto, todo mundo ficou lá de favorável agora que vai tomar o susto dele. Quando ele olhou, falou: meu Deus do céu, que coisa mais linda! É a cara do meu bisavô. Traços de ancestrais que ele não conheceu, mas que estava assim. São os novos, assim, você tem traços de ancestrais que você não conheceu, nunca imaginou como era. Mas o caráter não. O caráter é formado. É por isso que nós trabalhamos com recuperação, para formar o caráter do viciado. Porque ele vem com o caráter todo danificado. O pastor ele tem que estar constantemente reavendo isto. Por quê? Porque ele tem que ter consciência disso. De que tudo que ele está ensinando, ele vive. E tudo que ele vive, ele pode ensinar. Ainda que muitas vezes ele não venha até ensinar, mas ele tem consciência plena. Não, se precisar, tudo aquilo que eu vivo no meu dia a dia, eu posso transmitir tranquilamente para as pessoas. Porque aí, irmão, você não vai achar simplesmente graça diante do povo, diante da igreja, diante do ministério. O pastor tem muita essa tendência, principalmente quando é novato no ministério, tem essa tendência de querer fazer as coisas para agradar o chefão do ministério e tal, coisa e tal. Estou falando isso, eu já fui assim, ficava doido para fazer, para ele sentir. Não, você tem que fazer para o Senhor. É o Senhor que tem que sentir. Você tem que achar graça perante o Senhor. Você tem que ser, a palavra de Deus fala lá em Efésios, que Ele em amor nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Olha que coisa dura, irmão. Santo separado e irrepreensível. Você olhar para isso assim, não tem nada que possa achar de repreensão naquela pessoa, na sua conduta, na sua forma de falar, na sua forma de vestir, na sua forma de andar, na sua forma de conduzir as coisas. Você olha assim e fala: ele é irrepreensível, não tem nada que condena a conduta dele. Agora isso, irmãos, é um trabalho de um policiamento de 24 horas que o pastor tem que estar diuturnamente fazendo. É por isso que o apóstolo Paulo sempre batendo naquela tecla assim, que o pastor, o líder, ele não deve se arregimentar as coisas aí fora. Por quê? Porque ele tem que tirar o tempo para gastar com ele e Deus, porque ele tem um rebanho para gastar com. Ele tem que estudar a palavra, ele tem que estudar
estudar a palavra e viver a palavra. A palavra de Deus fala ali em Filipenses: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E é por isso que ele termina esse tópico aqui falando: olha, como ensina, vive, e como vive, assim ensina. Aí vem a pergunta: será que hoje, como pastores, como líderes, como obreiros, nós podemos ensinar para os nossos liderados tudo aquilo que nós vivemos? Será que o nosso liderado tem visto em nós que nós vivemos tudo aquilo que muitas vezes as duras penas nós exigimos dele? Que o pastor exige da igreja, ele cobra da igreja. Mas será que nós vivemos? Aí é questão do caráter. A Bíblia fala: cuidado, homem de ânimo duro, inconstante nos seus caminhos, não pense tal homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não alcança nada. Alcança a glória do homem, alcança a tapinha nas costas do homem. Parabéns, olha a obra que você está dirigindo, dá uma bênção, dá muito lucro. Você tem que receber isso do Senhor. Você tem que receber isso ali, de joelho no secreto do seu quarto, chorando pelas almas, e sentir o Espírito Santo de Deus te consolando e falando: este é o caminho, meu céu, andai por ele. É do Senhor, é do Senhor, a Ele todo louvor, toda honra, toda glória. Olha os exemplos que a Bíblia nos dá. Olha João Batista, quando chegar diante de João Batista, falou: olha, tem um Jesus aí que está batizando, que está aí, se bem que Jesus não batizava, eram os discípulos dele, está batizando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. João olhou bem para ele e falou: convém que ele cresça e que eu. O pastor tem um lugar secreto do pastor em espírito e verdade, sabe aonde? É atrás da cruz do Calvário. É ali que ele tem que se esconder e viver aquele episódio do Gólgota 24 horas na vida dele. Porque ele traz ali da cruz espiritual, ele sabe que ali Jesus morreu e derramou sangue para que nós tenhamos vida e vida em abundância. É o secreto do Calvário, é que é o lugar do pastor estar. Porque é ali que ele vai receber os oráculos de Deus. O que são oráculos de Deus? Não existe. Muitas vezes as pessoas falam: ah, mas tem pastores que são melhores do que o outro, tem pastores que são mais espirituais do que o outro. Não. É a questão de buscar. É a questão da intimidade com Deus. E Deus só revela os oráculos dele para quem é íntimo com ele. Os oráculos de Deus são os segredos ministeriais e espirituais que Deus tem. E que só vai revelar aquele que está 100% compromissado com ele. Porque ele não revela as verdades dele para quem não vai cumprir. Então pode observar isso no nosso meio mesmo. Tem pastores, tem obreiros assim que é tremendo, tem cada visão de Deus, tem cada resposta de Deus, tem cada determinação de Deus, que você fala: Senhor, eu queria ser assim. Mas eu queria pagar o preço que ele paga. Vai conhecer o secreto da madrugada dele, vai conhecer a data dele. Eu tinha um reitor do seminário, pastor Renê Pereira Feitosa. Os alunos do seminário gostavam de imitar muito ele. Então tinha um lá que era tudo quando era gesto, até os gestos do pastor Renê ele pegava. O pastor Renê tinha o hábito de estar pregando assim, de vez em quando ele coçava a cabeça assim, continuava pregando. Até isso o seminarista pergunta, ele está pregando também. Ele falou: só não fica tentando me imitar, não. Porque aquilo que você precisa imitar de mim, você não vê. É no secreto da noite, é no choro, na lágrima, no sofrimento, no preço. Mas faça uma coisa: não fica me imitando, seja assim, fica me imitando, não. Imita aquele que morreu na cruz por você, que você tem mais proveito. Sabedoria, né? Imita aquele lá, não está escrito: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Seja imitador dele, auto-se crucifique.
ressurge novidade de vida para ouvir os oráculos de Deus, os segredos de Deus. E Ele revela os seus segredos àqueles que Ele verdadeiramente conquista em amor e sente o amor no coração das pessoas por Ele. Aí Ele revela os oráculos dele. Irrepreensível. Um homem cuja maneira de viver, reputação e atitude não podem sofrer qualquer reprovação. As fontes para informarem se o pastor, líder, obreiro é irrepreensível são sua própria família. As famílias da igreja, os jovens da igreja, os seus vizinhos, os comerciantes que ele vende, o locador do imóvel onde mora, ou morou, irrepreensível. O pastor tem que ser aquele homem que não tem nada a desejar na vida dele, não tem mácula na vida dele. É um preço muito grande, principalmente na atual conjuntura em que nós vivemos hoje. Porque muitas vezes, não presta atenção nisso, muitas vezes a atual conjuntura que o pastor vive leva ele muitas vezes a depender mais das circunstâncias e das coisas humanas do que de Deus. E é isso que está enfraquecendo muito as igrejas, porque muitas vezes a gente olha para o pastor assim, ele está muito preso nas coisas visíveis, nas coisas palpáveis, nas coisas naturais. Ele está muito na dependência das coisas naturais. E quando nós ficamos muito dependentes das coisas naturais da vida, nós vamos deixando de ser dependentes do Senhor. Aí nós pregamos no culto, Salmo 37:5. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas muitas vezes terminamos até um culto de pressa, de tanta coisa que a gente tem que fazer lá fora para cumprir os compromissos da segunda-feira. E pregando, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se nós observarmos como que é fácil nós, no nosso dia a dia, no nosso envolvimento com a vida, o distanciar da palavra nos faz nós também distanciar de Deus e depender mais das circunstâncias do que das promessas que estão na Bíblia. Nós começamos a depender mais de coisas visíveis e palpáveis do que as coisas que Deus prometeu. Espera no Senhor, confia no Senhor. Olha, Davi falou, esperei confiantemente pelo Senhor. E não foi um dia nem 2 dias. Ele estava na caverna de Adulão, a Bíblia não fala, não tem noticiário de quanto tempo ele ficou nessa caverna. A única coisa que a Bíblia relata é que Saul governou Israel por 40 anos. Então, por 40 anos, ele teve um inimigo no calcanhar dele. E ele fala assim, esperei pacientemente pelo Senhor. E ele inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Então a nossa dependência hoje, ela torna-se uma coisa muito difícil, porque muitas vezes a igreja não corresponde. Muitas vezes a igreja não corresponde. A igreja muitas vezes hoje, como que é difícil colocar na cabeça da igreja que o pastor é digno do seu salário. E não é do seu salário. Uma vez eu falava isso com umas irmãs, eu falei, não é com salário. A Bíblia fala assim, com redobrados honorários. Então, se uma igreja hoje paga ou contribui com o seu pastor com R$2.000 por mês, ela não pode falar, igual o tesoureiro fala, a gente está gastando muito com o pastor. Se ele for na Bíblia, a Bíblia fala assim, ele 2.000, né? Lê na Bíblia. Redobrado, então é 4. Passa a dar 4. Mas 4 é muito, vou na Bíblia. Redobrado, então é 8, não tem preço. Não tem preço. Agora é muito difícil isso
colocar isso na mente, muitas vezes, da igreja. A igreja acha que o pastor é mercenário. Não é mercenário. Ele tem família. Ele tem necessidade. Então, muitas vezes, o pastor é obrigado a recorrer coisas do mundo para suprir as suas necessidades. E ao recorrer às coisas do mundo, ele já está afastando-se de uma dependência total do Senhor. O Senhor, ele recorre a um empréstimo. Ele vai na Caixa Econômica, bota um pé na Caixa Econômica, tira um empréstimo, vai ali, tira outro. Então ele começa a depender dessas coisas. É dependente mais do Senhor. Aí o que acontece? Quando não dá para ele pagar? Aí ele vai dobrar o joelho. E vai ficar pior. Porque vai orar para pagar um empréstimo que ele tirou. Mas Deus não mandou ele pegar dinheiro emprestado. Deus não vai abençoar para pagar. Ele vai ter que pagar da mesma forma como o homem natural que foi lá e adquiriu. Mas não com milagre. Deus vai fazer um milagre para pagar, não. Tem que ter o que emprestar. Tem que ter o que emprestar e não tem que emprestar. E isso aí, se nós for olhar em tempo de Brasil, hoje todos os pastores, muitas vezes tem que recorrer a essas coisas, porque ele tem família, ele tem filho na escola, ele está sujeito à enfermidade em casa. Ele não conta, no meu livro eu falo sobre isso. Uma viagem que nós fizemos com a minha esposa e a minha filha para sair de Campo Grande para São Luís do Maranhão, e para ver o meu filho, já tinha uns 7 anos que nós não víamos o filho, só contato por telefone, e muito preocupado com a minha neta, que só ficava perguntando: vovô, o senhor não vem aqui me ver? Fomos viajando de Campo Grande para Goiânia. À noite, minha esposa sofreu AVC no ônibus. Sem ver, quem deu o livro aí já deve ter lido. Minha esposa sofreu AVC no ônibus. E dormindo, sentiu nada. Quando nós descemos em Goiânia, nós descemos 9h30 para sair do ônibus para Imperatriz do Maranhão às 10h30. Eu fiquei tomando conta das malas ali, só troquei de uma plataforma para outra, que ia parar o ônibus para Imperatriz. Coloquei as malas, fiquei olhando as malas ali enquanto ela foi com a minha filha no banheiro de manhã. Quando ela voltou do banheiro, ela já voltou assim, puxando a perna esquerda e o lado esquerdo todo caído. O derrame consumou naquela hora. É que viu o reflexo daquilo que tinha acontecido a noite inteirinha. Aí estou desesperado na rodoviária em Goiânia, sem dinheiro, só com passagem na hora. Fazer o quê? Aí telefona para um, telefona para outro, telefone, conta o caso. Eu coloquei isso no livro aí, passava a conta, as pessoas, não, tem pessoas que está chatinho, não, pastor, não, me dá sua conta aí, então eu passava a conta para ele. Até ontem, na hora que eu olhei alguma coisa no banco, não tinha entrado, não sei se segunda-feira entra, mas aí o que você vai fazer? O que eu ia fazer? Eu simplesmente perdi a passagem, eu não podia. Não, mas o pastor questionou comigo, passagem tem validade para um ano. Eu falei, pois é, eu pegava minha esposa e levava para o hospital. E eu e a minha filha na rodoviária. Não, com a cara e coragem, pela fé, nós entramos no ônibus Imperatriz. E viajamos mais 3 dias. Quando nós chegamos em São Luís do Maranhão, é que ela foi socorrida no ambulatório do Correio Elétrico, São Luís. A médica, ela era evangélica, atendeu muito bem. Ela ficou com a sequela. Ela não abre essa mão aqui. Ficou, o médico falou, por causa da demora. Se fosse socorrido na hora, estava fechando o quadro. Não teria problema algum, mas 4 dias depois. É o preço que muitas vezes você paga. Por quê? Porque você não encontra aquela somatória que era necessária. Aquilo que diz lá no Salmo: é bom, dava, ter unidos irmãos. Né? A igreja primitiva, todos viviam ali unânimes, em oração, e no repartir do pão, não tinha necessidade, porque as necessidades eram supridas. Hoje é muito difícil, pastor, por isso que tem muitas vezes que o pastor se enrola com as coisas lá de fora.
E ele fica devedor de Deus, porque a lei do Senhor é perfeita, ela não muda. Ela continua sendo a lei do Senhor, perfeita e imutável, ninguém muda a lei de Deus. Então o pastor tem que ser irrepreensível, o pastor tem que ser temperante, que venha a ser temperante. Descreve-se aquele que é temperante ou vigilante como uma pessoa que é moderada nos seus apetites, quanto a bebida, comida e sexo. O pastor amadurecido é temperante e tem um correto conhecimento da transitoriedade da vida e seus prazeres. O líder temperante é visto como uma pessoa de fé. Assim foram Abel, Noé, Abraão, os profetas, os apóstolos, colocaram pela fé suas vidas no altar de Deus e teve como de pouco valor usufruir os prazeres do mundo. Né? Isso aqui é muito importante para o pastor, ele precisa ter uma vida metódica, uma vida separada para Deus, né? Não deixar que as coisas do presente século entrem na mente dele, faça a cabeça dele. Né? Tem muitos pastores que muitas vezes se deixam que as emoções, se exaltam com as emoções do mundo, das coisas da vida. O pastor que é temperante, ele nunca excede. Ele não deixa de ter um time de futebol que ele é simpatizante. Mas você não vê ele constantemente no estádio, não vê ele com a camisa do time, não vê ele gritando no meio da rua. Ele tem um time que ele admira. Isso é que é temperante, entendeu? Ele não excede nada. Ele não deixa de ser participativo. Mas ele é temperante, ele é moderado, entendeu? Ele não se extravasa. Eu conheço um pastor em Belo Horizonte que, misericórdia, quando a festa pega, não chega perto dele, não, porque nem pregar ele não vai. Nem pregar ele não vai na igreja, porque ele vai chegar na igreja e pastor, e pronto, aí já entra na cara com o irmão. Aí já dá uma resposta, ele nem vai na igreja o dia que a festa pega. Por quê? Porque até fica doente, não deixa de Mineirão, então ele deixa de Mineirão agora no 7 de setembro lá, não falta um jogo, e agora está numa vibração com o Ronaldinho daqui, Ronaldinho dali. Eu falo, não, Márcio, e Jesus? A gente tem que divertir também. Tem hora que a gente tem que ficar meio light. Eu falei, vai nessa de meio light, você vai encontrar. Você vai encontrar coisa light no inferno, você vai ver, é fogo puro. Ali ele fala que dá só enxofre, né? Mas ele leva tudo na base da brincadeira, né? Cara, quando a pega tem um congresso no Belo Horizonte. O pastor Leal chamou o ministério todo, levou para fora do ministério, vamos orar e coisa e tal, e ele estava preocupado, que até estava jogando. Ele estava preocupado. E o pastor Leal já sabia disso, né? Falou assim, olha, eu sei que tem gente aqui que está preocupado com o futebol, e coisa e tal, nós vamos deixar esse momento muito sério, hoje é o primeiro dia do congresso, e coisa e tal. Aí o Márcio devagarzinho abriu aqui a camisa, a paletó de terra, abriu a camisa e mostrou todo o pastor. Da camisa do Atlético por baixo do terra. Não tem jeito, como vai tirar isso dele? É isso que a gente fala, a gente tem diferente, entendeu? Aí quando ele encontra com um cruzeirense fanático, ele esquece que ele é pastor e esquece que o irmão é ovelha. Aí, se não sair de perto, ele briga. Fica com raiva, não conversa com o irmão, passa perto do mundo, cumprimenta. Quer dizer, é isso que ele atrapalha a vida com Deus. Isso parece não ser nada, irmão. Parece que é o dia a dia. E eles falam assim, não, mas a Bíblia fala que nós somos homens sujeitos aos mesmos sentimentos. Não, aí é que o fogo cai, né? Agora não cria fogo estranho, né? Aí ele telefona nos outros, e ri, brinca
desfrutar, né? A alegria dessa não é a alegria de justiça. Nesse ponto que eu vejo a dificuldade das pessoas servir a Deus, é porque nós vivemos praticamente 90% do mundo natural. Né? E a parte espiritual, um pouco unida, nessa parte eu vejo a dificuldade. Porque nós temos um problema nosso diário, né? O mundo passar por aflições. Mas é por isso que eu tenho que ter a consciência que eu fui separado para o Evangelho. Aí eu vou ter algo que vai direcionar a minha vida. Eu vou ter algo que vai me fazer ser moderado. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. É a palavra de Deus. E tem muitos pastores hoje que não estão mais preocupados com a palavra de Deus. Às vezes pegam um texto rápido ali para pregar, para qualquer coisa, mas não tem mais aquela leitura dinâmica da palavra, aquele entregar da palavra. Entendeu? Deixar Deus falar. Porque quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. Agora, quando eu estou meditando na palavra, é Deus que está falando comigo. Muitas vezes, no princípio, em Rio Branco, eu falei que o pastor chegava no meio do louvor, põe a Bíblia lá em cima da mesa, o louvor estava quase terminando e ele procurando o texto que ele ia pregar. Aí chega lá, mistura tudo, fala coisa da carne, fala do dia a dia, fala de coisas que estão acontecendo na igreja, que está acontecendo, mas não é para falar de povo, não é para corrigir de povo. Aí despeja em cima da igreja, a igreja fica tonta. Aí quando chega lá fora, você não vê ninguém falando, não, o curso foi uma bênção. Assim, misericórdia, o pastor está uma férias. Misericórdia, o pastor está na carne, hein? Vamos embora, gasta aqui, porque lá no Rio Branco eles usam muito um tipo de fala, né? Não tem boca, não. Vamos embora, não tem boca, não. O pastor não está bom, não. Vamos embora. Não fica ninguém. Termina o culto, você chega na porta assim, sumiu todo mundo. Pastor está cá, né? Porque quem não está preparado, aí vai pregar daqui que ele está vendo, vai pregar de pecados, irmão, que ele está vendo. Não cita nome, não fala coisa tal, mas tem um pastor lá que é duro. Ele dá hora para a igreja, você fala assim, e aí, não precisa, estou vendo aqui, ó, tem gente aqui me olhando com a cara fechada aqui, que se pudesse voar em mim, voava. Quer dizer, ainda cutuca ainda, né? Eu venho com você mesmo que estou falando, sem fechar a cara, e quando levanta e vai embora? Quando levanta e vai embora, né? Quer dizer, mas aí, irmãos, misericórdia, olha, eu fico pensando a ética pastoral, a teologia pastoral, a vida com Deus, os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Aí que igreja que não devia estar formando dessa forma? Entendeu? Então é isso que a palavra de Deus fala, que o pastor ele tem que ser moderado, tem que ser sóbrio. Também é traduzido sóbrio, sensato, cordato, prudente. O sóbrio é uma pessoa autocontrolada, moderada ou prudente em todos os aspectos da sua vida. Não se exalta, antes é humilde, não se precipita, antes é prudente, aguardando bem a bem-aventurada manifestação de Deus. Ordeiro, palavra também traduzida por honesto e modesto. Alguns se prendem apenas ao significado superficial da palavra, que trata do comportamento ordeiro ou do modo de vestir. Entretanto, originalmente, determina-se que o pastor deve cumprir seus deveres de ordenar sua vida interior, da qual surge o comportamento exterior. Isso aqui é profundo. O pastor, em primeiro lugar, tem que ordenar sua vida interior, sua vida com ele mesmo, o bem-estar dele com ele mesmo diante de Deus, porque
o bem-estar dele que vai refletir no exterior. E a igreja tem um líder como a sua imagem e semelhança a um que ela não pode ver Deus, mas ela tem que ver Deus na sua vida. Ela tem que ver Deus através da sua vida. Então, por isso que ele tem que ser sóbrio, tem que ser aquela pessoa de pouca fala. Jesus não falava muito. Jesus era de poucas palavras. Agora, quando ele falava, era com exatidão e com mansidão. Né? Até a chamada de atenção de Jesus era com mansidão, mas de uma forma assim que envergonhava. E muitas vezes ele falava só com os olhos. Olha que coisa tremenda. Olha ali quando ele estava preso ali naquele pátio ali, sendo cuspido, apanhando ali. E Pedro lá sentado já junto na roda dos escarnecedores, esquentando fogo, porque estava uma noite de frio. E olha, Jesus não falou nada. Se fosse qualquer um de nós, ia falar: Pedro, mas você andou comigo 3 anos e meio. Ia falar um punhado de coisa que Pedro já sabia. Você andou comigo 3 anos e meio, não foi para isso, Pedro, não foi para me negar, não foi para sentar na roda de escarnecedores. Não. A palavra de Deus fala assim, que ele só virou os olhos e olhou para Pedro. Mas foi um olhar tão profundo de repreensão a tudo aquilo que estava acontecendo na vida de Pedro, que a palavra de Deus fala que a atitude de Pedro e a ação de Pedro foi chorar amargamente, o verdadeiro e sincero arrependimento. Naquele momento, Pedro passou pelo verdadeiro e sincero arrependimento, sem nenhuma palavra, só o olhar de Jesus. Agora, não imagina que olhar penetrante, né? O olhar que atingiu a alma de Pedro e fez a obra na alma de Pedro e levou Pedro a se arrepender. Porque muitas vezes, irmão, o silêncio do pastor, a forma dele agir com prudência, com sensatez, faz o irmão tomar uma posição. Fácil. Você chegar, porque muitas vezes a pessoa quando está procedendo, fazendo coisa errada, ela quer que você chegue gritando mesmo, porque aí ela grita também, aí os dois saem do espírito e pronto, aí empata. E perde diante de Deus. Porque a palavra de Deus fala assim: não corrija o insensato segundo a sua insensatez. Porque para ganhar do insensato, você tem que ser mais insensato do que ele. E se você for mais insensato que ele, você já perdeu diante de Deus. Então Jesus olhou para Pedro, naquele momento ele não tinha palavras para Pedro, mas o olhar de santidade. E eu vejo assim, o olhar de santidade e o olhar de entrega total. Pedro deve ter olhado assim para rapaz, que busca tudo, aquilo tudo que ele está passando é por mim. E Pedro deve ter lembrado, falou: ia ganhar pouco mesmo. Eu falei com ele que eu vim até no lugar dele. Jesus me repreendeu Pedro, quando ele falou: mestre, de maneira nenhuma tu irás morrer, eu vou no teu lugar. Jesus falou: a velha de Satanás. Jesus viu Satanás agindo através da vida, na vida de Pedro. Eu vou no seu lugar. Que salvação! Já pensou Pedro salvador? Salvando ele mesmo lá na frente, eu contradizendo, mas a postura da sobriedade de Jesus. O pastor tem que ter essa sobriedade. Não é ficar diferente dos demais, mas também não ser igual aos demais. Manter a sua posição, a sua postura perante Deus. Aí, irmãos, ele não vai ser temido, mas ele vai ser respeitado. Porque muitas vezes a ovelha tem medo do pastor, teme o pastor, mas não respeita. Aí ela faz coisas escondidas, faz coisas por trás. Por quê? Porque ela tem medo do pastor, mas não tem respeito. Quem respeita, isso é muito comum dentro da igreja. Eu sempre falo com os irmãos. Olha, quando eu vejo uma pessoa falando do seu pastor, eu saio de perto. Por quê? Porque ela não tem respeito do pastor. Aí ela está indo de mal a pior, eu saio de perto, não seja participante. Começou a falar: mas o pastor foi para falar, licença, irmão.
mulher nem ouve. Por quê? Porque ela está demonstrando que ela não respeita. Porque quem respeita não fala mal. Quem respeita não fala. Quem fala mal é porque já perdeu o outro, já perdeu o respeito, já perdeu o temor de Deus. Porque a palavra de Deus fala, não toca no ungido do Senhor. Não é só com a mão, não, é com a palavra também. Hoje tem muita gente tocando no ungido do Senhor, querendo ultrapassar o ungido do Senhor, ser mais do que ele. Não importa. Não importa. Eu conheci um pregador, um grande pregador da palavra de Deus em Santo Afonso, Betim. Ele não sabia ler nem escrever, um velhozinho, já deve ter falecido. Na minha época ele já tinha bem seus 78 anos, exatamente. Ele não sabia ler nem escrever. Mas no meio da semana, assim, Deus dava ele a mensagem, todinho. Colocava a mensagem na mente dele. Aí ele chamava qualquer pessoa assim e falava assim, vai lá e chama o presbítero que não quiser para mim, fala o que dá um pulinho aqui. Aí o presbítero vinha correndo, nossa, Alexandre, oi, não, olha, estou aqui, ó, na minha cabeça está batendo aqui uma mensagem aqui, tá? O irmão podia encontrar para mim, aí dê para mim, aí o irmão, ele dava as coordenadas, o irmão achava, aqui, encontrar, ele dê para mim. Aí o irmão ia ali na mensagem, ele ia só assim, Ô irmão, glória a Deus, se não fosse irmão, a minha vista não está boa, idade, coisa e tal. Se não fosse irmão, glória a Deus, despediu o irmão, tomava um cafezinho e ia embora. À noite ia chegar na igreja, irmão, vamos abrir nossas Bíblias no livro tal, capítulo tal, a partir do versículo tal. Olha, um irmão aí, com voz potente, coloque de pé e lê para nós. Sabedoria, a irmã exatamente. Ele, glória a Deus, irmão, que Deus te abençoe. E aí eu prego. De um homem de Deus. E a igreja seguindo ali nos passos, no temor, e muitas vezes tem até doutores sentados, né? Assim, olha, mas que muito aqueles doutorados em teologia, né? Mas olha como que ele usa da homilética, como que ele usa da hermenêutica. E ele nem sabia o que é isso. Nunca tinha passado na mente dele o que era isso. Mas ele tinha o Espírito Santo de Deus, o Mestre dos Mestres. Ele vos ensinará e colocará na sua boca todas as coisas. Dependência total do Senhor. Dependência total do Senhor. A palavra de Deus fala, vai, abre a tua boca e fala. Mas não, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que correr aqui, enche de coisa ali, coitado, chega lá, pega aquela mensagem seca, na carne, na letra, e que não edifica. Chegamos lá, pobrezinho, coisa e tal, meus irmãos, que Jesus salva, Jesus cura, né? Nós vai, nós foi, nós fica, mas Jesus liberta a igreja toda edificada. A simplicidade. Irmãos, se os homens de hoje soubessem o quanto Deus ama a simplicidade, só de nós olharmos aonde Jesus nasceu, Deus poderia ter preparado o melhor palácio daquela época para o filho dele nascer. Poderia? Poderia. Poderia, com a palavra acontecia. Ele nasceu, nós ainda colocamos aí, falando com as pessoas na manjedoura. Mas no fundo, nós sabemos que é um coxo de colocar comida para o cavalo, para o boi. Que José chegou lá e falou, essa noite vocês vão parar de comer, dá licença aí, forrou um espanto e colocou o filho dele. Na simplicidade ali, com os pastores vendo o boi, ovelhas, tudo ali. É que o Filho de Deus nasceu. E coisa tremenda, porque enquanto isso ele estava ali na manjedoura, na pobreza, na necessidade, mas olha como que Deus faz as coisas. A hora que saiu, que a estrela anunciou que estava nascendo o Filho de Deus,
Ocidente, lá no Oriente, os camelos sacudiram e levantaram, levando as melhores especiarias e as maiores riquezas para o Filho de Deus. Irmão, aonde está o sonho de Deus? Ele manda a provisão. Guarda isso. Aonde está o sonho de Deus? Ele manda a provisão. Os reis magos atravessaram de novo, levando a riqueza da época, que seria como se levasse hoje 1 milhão de euros, 2 milhões de dólares e 1 tonelada de ouro. As melhores, que foi levando ali a mirra, né, o óleo e o ouro, as melhores riquezas da época chegou para o Filho de Deus. José, quando foi apresentado, todo mundo chegava, escolhia lá um carneiro, uma ovelha, um novilho bom, coisa e tal, e chegou com as pratinhas dele lá, já tirou com tudo, assim, coisa e tal. Me deu aquelas 2 pombinhas ali. Não tinha condição. Filho de Deus. Na simplicidade, não. Ele ama as coisas simples. Ele ama as coisas humildes e valoriza a alma. A alma é de Deus e essa voltará para Deus. Essa é preciosa. É a única coisa. Hoje eu vi uma mensagem muito profunda na internet. Eu até conheço esse camarada que passou pelo centro de operação lá de Rio Branco. Ele escreveu assim: a terra não é do homem, mas o homem é da terra. É uma mensagem profunda. Eu coloquei embaixo o texto lá de Gênesis capítulo 3, né? Do pó, viesse do pó e para o pó, andará. Falou em outra linguagem, né? A terra não é do homem, mas o homem é da terra, né? Esse é o final de todo mundo. Então, o pastor precisa do obreiro, ordeiro, né? Não arrogante. Isso aqui, irmãos, é muito importante, porque muitas vezes o pastor sofre muito, porque muitas vezes ele olha para a igreja, ele vê os irmãos que tem chamado, porque ele tem visão espiritual, ele tem visão ministerial, ele vê os irmãos que têm tudo para ter um ministério brilhante na vida, mas a partir do momento que ele chama aquele irmão e dá um cargozinho para o irmão, pequena coisa, o irmão cresce, perde tudo. Eu tenho um colega lá de Alta Floresta, Nortão do Mato Grosso, que ele fala assim, pastor, o homem é terrível. O homem é terrível. O homem, se você jogar uma folha de papel no chão e colocar ela em cima, ele acha que é mais do que o outro. Só que já tem em cima da folha de papel. É terrível. E isso tem matado ministérios tremendos de muitas pessoas dentro da igreja. E o pastor é consciente, sabe que se ele seguir na humildade, na simplicidade, olha, Deus vai fazer prodígios, sinais e milagres através da vida dele. Mas o que ele deixa? Ele deixa a arrogância tomar conta. E o que a palavra de Deus fala? O que é arrogância? A arrogância é soberba. E o que Provérbios fala acerca da soberba? A soberba precede a queda, e a altivez de espírito a ruína, não vai muito longe. Soberbo não tem a caminhada dele é curta, ele vai produzir muito pouco. Então, não irracível, o pastor não é propenso à ira, porque aquele que se ira com facilidade demonstra desequilíbrio e segurança. A Bíblia não considera a ira como pecado. A ira se constitui em pecado quando se prolonga e gera ressentimento e desejo de vingança. Torna-se uma porta aberta para o diabo operar. Então a Bíblia, tanto é que a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis, mas cuidado. Porque a ira é uma porta aberta para o revide. É aquele mal-estar que dá na alma. A pessoa já perde a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Né? A
pessoa já age sem pensar e depois até se arrepende das suas atitudes, mas por quê? Porque estava irado. E a palavra de Deus fala lá em Provérbios que a ira abriga no coração do tolo. A ira se abriga no coração do tolo. Por quê? Porque a ira não vai redundar em coisas positivas. O pastor, o líder, tem que ter isso. Muitas vezes ele ouve coisas do liderado que dá vontade dele falar uma série de verdade. Mas guarda, não fale enquanto você estiver com aquela intenção de ferir ou revidar aquilo que ele falou. Não fale. Se a intenção é revidar o que ele está falando ou a atitude que ele está tomando, não fale. Deixa até ele pensar que você que passou batido ou que você não teve autoridade suficiente para contestar com ele naquela época. Não, mas você está preservando a sua vida diante de Deus. Aí depois, quando você estiver sóbrio no espírito, tranquilo, você chama e fala, não, vem cá. Sabe o que foi, pastor? Vamos conversar? Senta aqui. Fica lembrado daquele dia, tá. Aí você vai conversar com ele com mansidão. Porque aí também a ira já passou do coração dele. E ele vai poder ter entendimento. Entendeu? Vai ter entendimento. Aí você não perdeu o irmão, mas se você vai com toda a ira para cima do irmão, ele sai da igreja, ele não é obrigado a ficar, ele não é obrigado a ouvir. E assim não. Tem muitos pastores que perdem muita gente. Eu conheço um pastor que está falando, quer ir, vai nele. Pode ir, investigava de puta ainda. E a igreja só vazia, a igreja só ficando vazia. Até o ministério dele mandar um pastor lá, passou, o pastor ia ficar lá 15 dias com ele. Não precisou de ficar 3 dias. 3 dias o pastor estava lá e já telefonou para Belo Horizonte, pastor Rael, tira o homem daqui, porque senão vai sobrar nem prédio. Mas, entendeu? Ele já estava, ele criou o hábito de achar que a correção dele era na briga, era na marra. E outra pessoa não é obrigada a ficar. A palavra de Deus fala que ele é romano. Eu gosto mais desse trabalho quando a gente mais deixar de operação. O amor é que conduz ao arrependimento. Por isso que a palavra de Deus fala assim: ele amou o mundo de tal maneira. Aí, não sei que nós chegamos no verdadeiro arrependimento. O arrependimento nasce no meu coração quando eu olho para o Gólgota, olho para o Calvário e sinto o amor de Jesus pela minha vida. Ele poderia me corrigir de outra forma, poderia? Poderia, ele é Deus. Mas ele corrigiu no amor. Ele corrigiu no amor, ele corrigiu tomando o meu lugar. Ele corrigiu pagando um preço que em mim não havia suficiência de pagar. E é esse amor que nos leva a um verdadeiro e sincero arrependimento. Então, irmão, você que é líder, você que é obreiro, guarde isso no seu coração. O amor é que conduz ao arrependimento. E a ovelha, quanto mais rebelde ela é, mais de amor ela necessita. Às vezes tem ovelhas dentro da igreja que se torna rebelde por falta de amor. Porque em casa ela não encontra o amor do pai, não encontra o amor da mãe, não encontra o amor dos parentes. Está na escola, não encontra amor, ela vai voltando todo lugar que ela vai. Chega na igreja, ela não encontra amor. Mas se você aproximar com amor, você ganha um amor. Você ganha um amor. Então, o pastor tem que manter o seu equilíbrio. Não violento. Normalmente a ira gera violência. A violência, portanto, é na realidade a ira fora de controle, não meramente no aspecto verbal, mas também fisicamente. O pastor deve ter a graça de Deus
para manter-se tranquilo diante de situações, de provocações, de dificuldades e angústia. É difícil, mas ele tem que mostrar a sobriedade e ele tem que mostrar, acima de tudo, que aquele que opera na vida dele é maior do que todas as coisas. Quando ele coloca Cristo na sua vida, no seu viver diário, ele sempre tem em mente que aquele que opera na vida dele é maior do que aquele que está operando no mundo. E aí, dentro desse princípio de sobriedade, ele consegue contornar as situações mais adversas, as situações mais difíceis. Ele consegue contornar. Inimigos de contento. Uma pessoa contenciosa se opõe aos outros, compete, debate, busca sempre que as suas ideias prevaleçam, não aceita as ideias de outro e até mesmo fica ressentido quando outra pessoa tem ideia melhor do que a sua. O contendedor é uma pessoa perigosa, porque desagrega o grupo e é rancoroso, invejoso, busca só os seus interesses, quer ser sempre o primeiro, o líder. Isso aqui, irmãos, é uma coisa muito interessante, né? O verdadeiro líder tem um estudo de liderança muito importante, que ele fala que a característica profunda do verdadeiro líder é aquele que está sempre deixando entender de que ele não vai ficar. Observe a liderança de Jesus. Jesus sempre estava falando com seus discípulos que convém que eu vá. O verdadeiro líder, ele nunca dá sentido de que ele é eterno naquele lugar. Mas ele está sempre preparando para sair. Porque quando ele procede dessa forma, ele consegue preparar líderes. Ele consegue fazer líderes. Mas quando ele não consegue fazer líderes, é porque ele eternizou naquele lugar. Ele não prepara para sair. Ele não admite outro no seu lugar. Ou tem medo que outro cresça, ele sufoca até o crescimento de outras pessoas. Isso eu passou em Três Lagoas, um dia teve uma discussão tremenda com outro pastor, eu ainda era obreiro ainda. E ele teve uma discussão tremenda com outro pastor dentro do carro. Nós estávamos indo com uma colônia de pescadores que tem em Mato Grosso, quem conhece Três Lagoas sabe, Jupiá, a colônia de pescadores. Estava eu, o pastor da igreja e o pastor Zé Maria, que estava visitando lá. Eu sentado no banco atrás, os dois conversando. O pastor Zé Maria, muito acordado, já havia trabalhado em Três Lagoas, muitos anos, estava trabalhando na Bolívia. E eu falando, olha, eu vejo agora que está na hora de você já começar a preparar líderes e coisa e tal. E aquilo o pastor não aceitava. E rebati. E ele foi ficando tão nervoso com a conversa do pastor, o pastor acordado falando com ele, né? E ele tão nervoso com aquilo que ele falou assim: ô Zé, vamos mudar de assunto, você sabe que essa não é a minha forma de trabalhar? Ele não prepara a líder de maneira alguma, porque tem medo de perder a sua posição. O líder está sempre disposto a sair no momento exato, no momento de Deus. É Deus que coloca, é Deus que tira e coloca outro. Olha que coisa tremenda aconteceu com Moisés. Moisés orando e pedindo a Deus para passar da além do Jordão, Deus chama Moisés e fala com ele: Moisés, não me fale mais nisso. Começa a preparar o seu substituto e será Josué. Começa a preparar Josué. E Moisés, na sua mansidão, continuou preparando Josué, morreu, Josué assumiu e passou com o povo da além do Jordão. O líder verdadeiro, ele não se assenta no trono e quer permanecer eternamente, mas ele sempre está trabalhando dentro daquela conduta de Jesus. Convém que eu vá. Deixa eu preparar líderes, deixa eu preparar os liderados aqui, porque a qualquer momento, eu não sei a hora de Deus
A palavra de Deus fala que Ele é que sabe que pensamento Ele tem a meu respeito. Né? Ele é que sabe, então eu tenho que fazer a obra de Deus. Eu tenho que descobrir os líderes que estão dentro da igreja. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que formar aquele líder, tenho que incentivar. Né? Tem que incentivar, tem que colocar ele, dar uma oportunidade. Se você observar que ele tem o dom para pregar, você já começa a trabalhar. Se trabalhar comigo, ainda estava dentro de uma casa de recuperação. O pastor Jorge me chamava, gostava de ficar nos finais de semana, quando a gente não descia com a recuperação. Cada semana, de 15 em 15 dias, descia um grupo. Quando não era o nosso grupo de descer, eu ficava com ele. No sábado e domingo, ele passava o sábado e domingo me ensinando. Vamos lá para a capela. Às vezes eu estava mexendo, fazendo qualquer coisa assim. Ele olhava, Silvão, vamos lá para a capela. Aí ele ia chegando, não, traz a Bíblia. Trazia a Bíblia e coisa e tal. Aí ele sentava lá na frente. Ele ia para o púlpito, abria a Bíblia e começava a pregar. Parecia que a igreja estava cheia. Eu falava, presta atenção em mim. Aí ele, não pregue como se fosse olhando para uma pessoa só. E ele olhava a capela todinha, não tinha ninguém, só tinha eu lá, mas se fosse eu, assim que eu fui aprendendo. Ele tinha prazer em ensinar. Um grande homem de Deus, ensinou muita coisa, passou muita coisa, mas ele tinha prazer de formar uma Bíblia, né? De ter consciência que ele não ia eternizar a Bíblia. O pastor tem que ter esse carisma, né, de Deus. O pastor enfrenta quase que diariamente situações ou questões que obrigarão a ter, divulgar ou tomar uma decisão. Não julgue pela aparência. É evidente que a prática da justiça exige sabedoria de Deus. Só aquele que tem sabedoria de Deus sabe discernir entre o certo e o errado, o justo e o injusto. O exemplo marcante que a Bíblia nos mostra é Salomão ao julgar a causa das duas mulheres. Aquela causa ali que não conhece muito bem, né? Interessante aquela passagem ali, que as duas mulheres tiveram os filhos na mesma noite, mas o filho de uma morreu, ela aproveitou que a outra estava dormindo e trocou os filhos. Mas no outro dia, a mãe, que é mãe, sabe, e a outra sabia, falou, não, o filho dela que morreu e ela trocou. Questionou e ela não mandaram chamar o rei, a sabedoria de Salomão. Salomão falou, agora eu tenho que mexer aqui em algo e sensibilizar o coração na terra. Uma sabedoria incrível de Salomão. Ele falou, traz para mim a espada. Ela já deve ter assustado. Ele falou, traz a espada. Ele falou, agora não tem problema. Vocês estão brigando na veneno, vou cortar ele no meio certinho. Pedaço para um, pedaço para outro. Porque era a mãe verdadeira, falou, não, deixa com ela. A mãe igual que era a mãe verdadeira, falou, não pode deixar com ela. Eu prefiro ele vivo na mão de outro que morto na minha mão. Aí Salomão falou, entrega o menino que é dela. Quer dizer, olha que forma tremenda de julgar uma causa. Isso é vencedor. O homem de Deus tem que ser sensato. Ele tem que orar. Ele não corra, não. Você que é pastor, obreiro, né, líder, não corra para resolver nada às pressas. Mas se você sentiu que não dá para responder nada naquele momento, fala, irmão, vamos orar. Vamos colocar essa causa diante de Deus. Vamos buscar de Deus uma palavra. Deus não vai deixar, nós não servimos a um Deus de confusão. Deus vai delinear tudo isso para nós. Mas se você agir assim, e o irmão for orar verdadeiramente, você também entrar em oração, quando você encontrar para mim, eu falei, irmão, e aquele negócio, eu falei, já tem a solução. Pô. Já encontrou, Deus já falou no secreto. Nós não servimos a um Deus de confusão. Piedoso. Em sentido prático, o pastor deve ser justo em relação ao seu semelhante e piedoso em relação ao seu Senhor. Piedoso do caráter significa ser santo. É a santidade
passiva que mostra que o servo de Deus está no processo de se tornar semelhante a Cristo. Né? Então é vida separada. Ser santo não é aquela auréola amarela, brilhante, que na coroa da cabeça, não. É você ter convicção que você foi separado para uma missão. Você tem convicção. Se você assume essa convicção, tem no seu coração que você foi chamado para uma missão, cuide desta missão. Cuide da sua vida com relação a isso. Que aí a palavra de Deus fala, neste cuidado você vai crescendo. Em espírito e em verdade. Você vai policiando a sua vida e vai crescendo porque você tem convicção. O homem de Deus, irmãos, é imperioso que ele tenha convicção. Ele tem que ter convicção dos fatos, ele tem que ter convicção daquilo que ele está falando, ele tem que ter convicção daquilo que ele está fazendo, ou daquilo que ele pretende fazer. Ele tem que saber o que vai acontecer e delinear todas as coisas depois daquilo pronto. Quando ele sair para fazer qualquer coisa, a igreja tem que sentir e firmeza no coração de aquilo verdadeiramente vai prosperar. Ele nunca pode chegar para ninguém e falar, irmão, sabe aquele negócio? Pastor, você tentei, mas não deu certo. Aí você vai naufragar na sua liderança perante o seu povo. Porque a igreja precisa sentir firmeza. Ela precisa de olhar para você e sentir firmeza naquilo que você fala, naquilo que você determina, porque você fala com sabedoria, você fala com consciência do que vai acontecer e você já sabe até os resultados. Quando você fala, não pode fazer isso, porque vai dar nisso. Ele vai e faz e voltou o pastor, o bem que o senhor falou. Firmeza, nunca aquela questão dúvida, né? A ovelha e suas características. Irmãos, tem alguma coisa para perguntar? O pastor converteu na casa de comunicação? Foi, eu me converti no dia 1º de maio de 1980. Eu fui na igreja, Peniel com meu irmão, tentei fugir várias vezes, ele ia no boteco me buscar, não teve jeito de eu fugir mesmo. Meu irmão era determinado, ele determinou, eu fiz uma promessa a ele que eu ia na igreja com ele, que eu queria pegar dele um dinheiro, fui lavar o carro dele. Eu lavando o carro dele, de 1º de maio, né? Eu lavando o carro dele, ele vai me dar uma grana que eu sumo no mundo. Né? A gente tinha combinado com a turma do Sambão, a tantas horas, nós vamos encontrar aí na esquina aí, eu vou ganhar uns trocados ali, coisa e tal. Aí meu irmão vendo eu lavando o carro lá, aí ele ficou em volta ali, imaginando como que ele ia entrar num assunto comigo. Aí eu, muito preocupado, porque ele estava ali só em volta ali. Aí de uma hora para outra ele falou assim, Silvio, eu estou com um culto muito bom em Peniel, você não quer ir não? Aí eu já pensei, eu lavando aqui eu já vou ganhar uma grana boa. Se eu falar que vou na igreja, essa grana vai ser dobrada. E depois ele não me acha de jeito nenhum. Foi um cálculo, né? Eu falei, não, vou sim, coisa e tal. Aí ficou toda a grana. Terminei de ratar. Dobrado, eu sumi do ferrado. Juntei a turma e fazer sambão lá na esquina, perturbando todo mundo. À tarde saiu, rodou contagem, todo mundo me procurando. Então, quando ele passa na esquina que nós estamos na casa, aquele lencinho, né, que você deixou, era um pedacinho, arrasa a carne, mistura com cachaça, chora, né? E aquele lencinho que você deixou era um pedacinho da soldado que ficou, ou era a felicidade, e chora. Tudo ali é um bagaço, um treco na mão do diabo. Aí para uma Brasília branca, era a buzina. Falou que ia na igreja comigo? Eu disse meu colega, sujou, meu irmão.
Ele falou, rapaz, pelo que eu conheço dele, não vai embora dali não. Enquanto você não sai daqui, aí vem a dona deixa disso. Eu falei, vamos parar os campos, vamos guardar. O pessoal, não, rapaz, nada, não diz que é isso, rapaz. Não, eu falei, não, agora não. Eu tinha problema de caráter, mas eu tinha uma coisa, se eu desse a palavra, eu tinha que cumprir. E foi isso que salvou a minha vida. Eu falei, não, eu prometi, entrei no carro e fui. Aí quando chegou lá o pastor Reurel pregando, e aqui foi me incomodando, parece que os olhos dele estavam fixos em mim e no meu colega. A gente lá atrás, assim, parece que ele estava olhando só para a gente. Aí eu falei com ele, falei, Pedrinho, eu já sei porque meu irmão me trouxe aqui. Ele falou, por quê? Eu falei, porque ele já contou minha vida toda para o pastor. Falei, o pastor está falando minha vida lá na frente, eu não vou ficar aqui. Desci as escadas da igreja e fui embora, camuflei num boteco. Quando eu estou lá, pedi uma Coca-Cola, uma pinga, ele chegou e falou, você falou que vinha à igreja, no boteco, não? Ficou a pinga, todo ano subindo para a igreja. E aí eu me converti. No outro dia eu já fiz o centro de recuperação. A experiência. E aí depois foi só experiência com Deus, experiência marcante, mas muito dolorosa, e fui resgatado assim no momento exato, porque eu estava morrendo, e morrendo. Não tem outra alternativa, é morte. Amém? Os irmãos querem perguntar, irmãos? Pode perguntar. Que agora nós vamos entrar aqui nas características, ouvir suas características. Aqui nós vamos entrar num assunto muito sério, muito profundo, e que eu peço aos irmãos que guarde no seu coração esse aprendizado para você que é pastor, que é líder e que é obreiro. Mas não é assunto para você comentar com a igreja. Você tem que saber as características das ovelhas, mas não precisa falar com elas as características delas, porque as características delas são marcantes. E elas podem, se elas ficarem sabendo, se você falar, elas vão ficar ressentidas, porque elas não vão ter a altura espiritual necessária para entender, porque as características são fortes, nós vamos ver. Embora seja um animal dócil, indefeso, as ovelhas constituíram a principal riqueza dos patriarcas. Além disso, devido à acidentada natureza da terra, era criada toda parte, sendo isso de mais importância que a agricultura. Tipifica a pureza e a inocência, e por isso figurava eminentemente no sacrifício. É por isso que a ovelha era usada. Aqui nós estamos tendo uma parte fundamental da teologia, que quando fala sobre o sacrifício, não é porque que usava a ovelha, é porque justamente isso, ela tipificava a pureza e a inocência, e por isso figurava eminentemente no sacrifício. Esconde por baixo da sua docilidade um alto índice de rebeldia. Por isso você não pode falar bem Cristo, porque eles vão ficar sentidos, né? Porque a ovelha é rebelde. Ela tem aparência de mansidão, de docilidade, mas ela é rebelde. É por isso que Davi estava sempre com um cajado e uma vara. E muitas vezes ele era obrigado até a quebrar a patinha da ovelha, depois ele encanava, arrumava tudo, para ela não vazar debaixo da cerca e passar para os pastos. Ele preparava os pastos verdejantes, a ovelha passava para pastos que não estavam preparados, onde tinha erva daninha. Ela é rebelde. Ela gosta de ter a sensação de que ela está fugindo. Ela é rebelde. E isso você tem que ter esse conhecimento, porque se você tem esse conhecimento da ovelha, você vai saber lidar. Você sabe da natureza dela. Sabe que ela é, em potencial, rebelde.
embora, né, tenha essa docilidade, um alto índice de rebeldia. E caso não tenha pastores, divagam debalde sem orientação e cuidados, e sem orientação e cuidados especiais, morrem, porque são indefesos e têm pouca visão. Então, é por isso que Deus viu o povo como ovelha, indo para o matadouro, ou seja, um povo rebelde, sem visão, caminhando sem direção e sem um líder. Essa é a tradução quando fala: viu Deus o povo como ovelha, caminhando sem pastores, um povo rebelde sem um líder, um povo indefeso, rebelde sem um líder, está caminhando para morrer, porque a ovelha é indefesa. A ovelha ela não se defende de maneira alguma, ela não sabe defender, ela não tem esse princípio de defesa, porque são indefesas e têm pouca visão, e a ovelha enxerga pouco, ela não enxerga